No nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre a vírgula na redação do Enem. Tá? A vírgula é com certeza um dos maiores erros gramaticais que eu vejo em todas as redações que eu pego para corrigir e uma das dúvidas que mais aparecem nos alunos, porque basicamente na escola não se ensina a usar vírgula. Se diz lá que a vírgula é uma pausa e meio que fica nisso mesmo, né? Então aqui eu vou colocar para você, vou te ensinar 4 regras simples para você usar vírgula, que essas regras vão sanar praticamente todos os seus problemas de vírgula. Eu digo praticamente, porque como tudo em língua portuguesa, tem algumas coisas que são muito específicas. Mas por serem tão específicas, elas acabam sendo mais raras quando a gente escreve. Então, para a gente não ficar aprofundando em coisas que quase não acontecem, vamos dizer que essas 4 regras simples vão sanar 95% dos seus problemas de vírgula. Beleza? Então tá, vamos começar pela mais simples e ir para a mais complexa. A primeira regra é a seguinte, é a mais simples. Separe por vírgula aqueles itens que poderiam se transformar em uma lista. Por exemplo, se você diz assim, tenho que ir ao mercado comprar arroz, feijão, cenoura, alface e batata. Todos esses itens serão separados por vírgula. Arroz, feijão, cenoura, alface. Aí antes do e batata não vai vírgula. E aqui já vem uma regra bem importante. Antes do e, como regra geral, não vai vírgula. Só que daqui a pouquinho eu vou falar de quando vai vírgula antes do e. Continua assistindo o vídeo. Muito bem. Então a primeira regra é essa, bem simples, né? Separe por vírgula os itens que você poderia transformar em uma lista. Beleza? A segunda regra é assim. Você vai separar por vírgula elementos que estão isolados no meio da frase. Coisas do tipo Mário, que veio aqui ontem, é um moço bonito. Este que veio aqui ontem vai vir separado por vírgula. Por quê? Porque esse que veio aqui ontem está isolado no meio da frase. É uma explicação que você colocou a mais na frase. Mário, que veio aqui ontem, é um moço bonito. Repare que você poderia tirar da frase esse trecho, o que veio aqui ontem. Poderia ser, Mário é um moço bonito. Então, como ele está intercalado no meio da frase, ele fica entre vírgulas. Outro exemplo, eu e você, vírgula, que somos muito amigos, vírgula, poderíamos jantar juntos hoje. Perceba, esse que somos muito amigos está intercalado no meio da frase, por isso ele vem entre vírgulas. Então qualquer explicação que esteja no meio da frase deve vir entre vírgulas. Para quem gosta dos nomes técnicos, esses exemplos que eu citei são orações subordinadas adjetivas restritivas. Ou melhor, adjetivas explicativas. Ok? A terceira regra diz assim, você vai separar por vírgula as expressões de tempo, modo ou lugar que vierem no início da frase. Vamos pensar assim, semana passada, vírgula, choveu muito por aqui. Este semana passada não é uma expressão de tempo? Ótimo, então você vai separar logo depois por vírgula, porque é uma expressão de tempo que está vindo no início da frase. De lugar, no sítio do meu avô, vírgula, existem muitos animais. No sítio do meu avô, uma expressão que indica lugar, certo? Então ela vai vir seguida de vírgula porque ela está iniciando a frase. E uma de modo geral, vírgula, todos não gostamos de pessoas estranhas. Então esse de modo geral é uma expressão que indica modo, portanto vai vir vírgula depois dela se ela iniciar uma frase. Percebam que os nomes técnicos aqui é que a gente vai separar os adjuntos adverbiais que iniciam a frase por vírgula, ok? A quarta regra é bem simples. Ela diz que você deve separar por vírgulas as orações independentes. O que é isso? Você deve saber identificar o que é uma oração, certo? É aquele segmento, aquela frase que tem como núcleo um verbo, correto? Então, como exemplo, a gente pode dizer assim, uma frase da literatura, inclusive.
acendeu um cigarro, vírgula, cruzou as pernas, vírgula, estalou as unhas, vírgula, demorou o olhar em Mana Maria. Ponto. Percebam que todos esses exemplos, cada um que é separado por vírgula, tem um verbo diferente. Vou repetir. Acendeu um cigarro, o acendeu é o verbo. Cruzou as pernas, o cruzou é o verbo. Estalou as unhas, estalou é o verbo. E demorou o olhar em Mana Maria, o verbo é o demorou. Então todas essas orações elas são separadas por vírgula. Nesse caso elas seriam orações assindéticas, né? Que elas não têm uma conjunção que separam que as separam entre si. Ok, mas tem outro caso. Quando a gente pega frases do tipo eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Vê que aí a gente tem eu gosto muito de chocolate como a primeira oração, porque tem o verbo gostar, eu gosto, mas não posso comer. Posso comer é uma locução verbal, né? O posso, o verbo auxiliar, comer é o verbo principal. E antes disso tem o mas, que é uma conjunção adversativa. Ou seja, antes do mas tem que ir a vírgula, porque está separando duas orações. A oração coordenada assindética da oração coordenada adversativa. Então eu poderia usar o mas, o porém, o contudo, no entanto, entretanto, todas as conjunções adversativas para separar as duas frases e sempre antes da conjunção adversativa vai vir a vírgula. Tá? Então é um caso relativamente simples. Se você encontrar uma conjunção adversativa, antes dela vai vir vírgula. Ok? Então, de maneira geral, as orações elas devem vir separadas. Beleza? Então, as 4 regras. Separar itens que poderiam formar uma lista, separar itens que são uma explicação no meio da frase, separar as expressões de tempo, modo e lugar que iniciam frase e separar as orações independentes, aquelas coordenadas ou as orações, enfim, as orações que aparecem dentro da frase sempre vêm separadas por vírgula, ok? Perfeito. Agora vamos falar daquele caso que é quando que a gente usa vírgula antes de e. Tá? Eu falei para você que, como regra geral, antes de e não vai vírgula. Mas tem um caso que vai vírgula antes de e, que é justamente quando o sujeito da frase depois do e é diferente do sujeito da frase antes do e. Quer ver um exemplo? Olha só. Se a gente disser assim, o sol já ia fraco e a tarde era amena. O sol já ia fraco e a tarde era amena. Vamos pensar. 2 orações, né? O sol já era fraco. Ok? O sujeito dessa frase é o sol. Quem que era fraco? O sol. E aí a gente continua. E a tarde... Como é que é? A tarde era amena. Quem que era amena? A tarde. Portanto, o sujeito da primeira oração é o sol e da segunda, a tarde. Portanto, este e vem precedido da vírgula. O sol já era fraco, vírgula, e a tarde era amena. Porque o sujeito que vem depois do e é tarde e o sujeito que vem antes do e é sol. Entendeu? É nesses casos que vem vírgula antes do e. Outro caso aqui. A mulher morreu e cada um dos filhos procurou o seu destino. A mulher morreu e cada um dos filhos procurou o seu destino. Primeira oração. A mulher morreu. Sujeito, a mulher. E cada um dos filhos procurou o seu destino. Sujeito, cada um dos filhos. Certo? Então o sujeito da segunda, o sujeito que vem depois do e, é diferente do sujeito que vem antes. Portanto, vem uma vírgula antes desse e. Ok? Última dúvida. Existe algum caso de vírgula facultativa, ou seja, vírgula opcional? Existe sim. Lembra da terceira regra que dizia para você usar vírgula antes de elementos que indicam tempo, lugar ou modo? Ok. Se esse elemento, se essa expressão tiver uma palavra ou 2, então a vírgula logo depois é opcional. Agora, por exemplo, ontem choveu muito. Tá? Tem um ontem ali, que é uma expressão que indica tempo, certo? Só que ontem é uma palavra só. Ou seja, a vírgula depois do ontem é opcional. Você pode usar e pode não usar. Agora,
Se tiver 3 ou mais palavras nessa expressão de tempo, modo, lugar, ou qualquer outro tipo de significado adverbial, então a vírgula é obrigatória. Se você disser assim, cada vez mais estamos preocupados com a situação do país. Cada vez mais é uma expressão adverbial de intensidade, certo? Cada vez mais tem 3 palavras. Então a vírgula logo depois é obrigatória, entendeu? Esse é o caso de vírgula facultativa. Nas expressões adverbiais que iniciam a frase, 2 ou menos palavras, vírgula facultativa. 3 ou mais, vírgula obrigatória. Beleza? Com isso, como eu falei, você vai resolver 95% dos seus problemas de vírgula, o que já é bastante e por isso vai aumentar a sua nota na redação do Enem.